primeiro envio que vale, tá? Não adianta você querer enviar de novo. Né? Então, enviou a prova, enviou. Tá? Outra possibilidade. Tá? Tudo bem? O próprio sistema vai me apontar isso. Né? Se você tentou enviar várias vezes essa prova aí. Tá? Então é simples. Você entra no AVA, né? Abre lá na aula 10, vai clicar na aula 10 lá sobre a avaliação e vai desenvolver a avaliação. São 10 perguntas, tá? Todas perguntas objetivas, ou seja, todo teste, e você vai escolher uma alternativa correta para cada pergunta, tá? Ah, mas será que tem mais de uma? Não, só tem uma, tá? Tem que escolher alguma. Ah, eu vou deixar uma em branco porque eu não sei. Não pode, né? Você não vai conseguir enviar o formulário. Obrigatoriamente você vai ter que responder, tá? Não pode colar também, hein? Individual a prova, hein? Tudo bem? Tem alguma dúvida em relação a isso? Alguma dúvida? Nem. Não. Então vamos começar a aula. A gente vai falar um pouco, né, sobre os marcos legais, né? O que são esses marcos legais? Quando a gente fala em marcos legais, a gente tem que pensar em parâmetros, em diretrizes, né? Pensar na base nacional curricular, então, e na legislação, obviamente, tá? Então, o que esses marcos legais propiciam, né, para literatura infanto-juvenil? Só fazer um parênteses aqui. No final da aula, eu volto a falar da prova, tá? E aí eu falo o conteúdo, falo essas especificidades aí que vocês precisam para a prova, tudo bem? Não se preocupem que depois eu retomo, tá? Então, esse marco legal, né, esses marcos legais, na verdade, porque é mais de um, tá? É um conjunto de normas, né, normas técnicas, obviamente ligadas ao, ao real, né, nada diferente, nada que extrapole, né, o comum, para a literatura infanto-juvenil, para o professor, para a escola desenvolver um trabalho com esses alunos relacionando a literatura infanto-juvenil. Tá? Então, quando a gente fala nesses marcos, tá? A gente vai trabalhar um pouco a questão da LDB, né? Começando lá pela LDB. Tá? Então, os textos da LDB produzidos pelo público infanto-juvenil, né, trazem a necessidade de quê? De práticas escolares que interliguem assuntos pertinentes à realidade. Ou seja, a LDB vai propor o quê? Que esses trabalhos, né, essa literatura infanto-juvenil, ela venha, mas ela traga consigo, tá, elementos que facilitem a interação de assuntos pertinentes à realidade que esses estudantes vivem. Tá? Até quando a gente for falar um pouco sobre os PCNs dentro dessa literatura, isso vai ficar um pouco mais claro. Tá? Então, quando a gente fala em literatura infanto-juvenil, quando a gente fala, como a gente falou na outra aula, dos contos, das crônicas, das lendas, do romance, né? O gênero narrativo, ele está muito presente na nossa vida, né? Como diz que é um relato de um fato. Né? Ele está muito presente no nosso dia a dia. Então, a lei, ela propõe o quê? Que isso, de fato, se efetive, né? Que esse público infanto-juvenil tem essa necessidade de que esses textos, essas práticas escolares desenvolvidas a partir desses textos de literatura, consigam dialogar com a realidade deles, com a realidade que eles estão inseridos, né? E as realidades são distintas, né?
Se você dá aula na escola, por exemplo, em Santana, é uma realidade. Se você vai dar aula numa escola lá no Jardim Vista Alegre, é outra realidade. Se você vai lá para o Carumbé, é outra realidade. Então, as realidades são bem distintas, né? E eu vou ter que tentar adequar isso dentro dessa proposta, dessas práticas pedagógicas que eu vou propor a esses alunos, obviamente, em cima dessa literatura que eu vou trabalhar, tá? Então, a lei, ela prevê isso e ela estabelece isso, né? Claro que para isso acontecer, eu tenho que ter minimamente, né, minimamente um planejamento, tá? Minimamente eu tenho que ter uma seleção correta de conteúdos, né? Então eu vou lá selecionar histórias, narrativas que favoreçam, né, essa realidade em que eu estou inserido. Eu, na verdade, os alunos, né? E até o próprio professor, né? Ele faz parte disso também, tá? Eu não posso me distanciar disso, tá? Se eu me distanciar, o que vai acontecer? Pode acontecer o desinteresse, né? Pode acontecer a falta de motivação, né? Então, essa interação com os aspectos reais que a legislação prevê, a, a questão pedagógica, as práticas pedagógicas estarem alinhadas a essa realidade, não vai acontecer, tá? Então, a seleção de material, né, e as práticas metodológicas, as práticas pedagógicas que eu vou utilizar são importantes para isso, tá? Para que isso ocorra. Né? Não cabe mais à escola ou ao professor, tá, conceber a literatura infanto-juvenil como um instrumento pedagógico de menor valor. Ou seja, são aqueles livrinhos, né, que ficam lá no canto, de vez em quando a gente pega para fazer uma leitura, a única finalidade daquilo é lúdica, né? Ou serve também para ensinar a decodificar as palavras, né, quando a criança está nos anos iniciais aí, aprendendo, sendo alfabetizada, tá? Ela tem aquela decodificação de palavras. Então, eu vou utilizar esses livrinhos para fazer isso com ela, tá? Ou somente para enriquecer o vocabulário. Não, tá? Vai muito além disso. Então, eu tenho que entender, né, que hoje, né, não cabe mais à escola, nem o professor, ter essa concepção da literatura infanto-juvenil. Né? A literatura infanto-juvenil não é perfumaria, não é supérfluo. Né? É algo que faz parte, né, de todo o processo educacional. Tá? Então, eu preciso ter ideia clara disso. Né? Então, esquecer essa questão de que a literatura infanto-juvenil só tem finalidade lúdica, tá? Só serve para ensinar a decodificar palavras, né? Então, lá, como eu falei, na alfabetização, ou só serve para enriquecer o vocabulário dos alunos, tá? Não. Isso faz parte? Faz. Mas ela vai além desses elementos mecânicos, tá? Porque conhecer mais palavras, obviamente, que ele vai conhecer não só com a literatura infanto-juvenil, como qualquer outra literatura, qualquer outro livro, tá? Então, eu tenho que pensar que a literatura juvenil, ela não se resume a esses fatores, tá? Então, quando eu levo a literatura para a sala de aula, né, eu tenho que levar essa literatura como uma proposta diversificada. Né? Então, eu estou levando essa literatura infanto-juvenil, eu estou trazendo aqui esses clássicos, eu estou trazendo aqui essas lendas, eu estou trazendo aqui esses contos, eu estou trazendo aqui essas crônicas, né, eu estou trazendo aqui essas narrativas, romances, tudo aquilo que a gente viu na aula passada, eu estou trazendo, mas eu tenho que enxergar que isso é uma proposta didática diversificada e rica, tá? Obviamente que não perde sua natureza lúdica, tá? Tenho que entender isso, tá? Porque, obviamente, que deve ser compreendido como uma estratégia primordial, né? Porque a obra ela tem que seduzir o leitor, né? A obra ela tem que conduzir as crianças para as tramas, né? Os enredos, tá?
quando a obra ela consegue fazer isso, né? Ela consegue atingir esse ponto, eu sei que eu estou trabalhando de um modo interativo, tá? De um modo dialógico. Então, essa é a ideia, que a obra trabalhe de um modo interativo e dialógico, né? Porque ela vai conduzir esse aluno para a história. Ela vai encantar esse aluno, tá? Ela vai seduzir esse aluno. Não tem livros que, quando às vezes a gente pega para ler, a gente não quer parar de ler até chegar no final? Vocês já tiveram essa experiência ou não? Sim, bastante. Então, essa é a ideia, né? Quando você faz uma seleção de material e você leva para essa sala de aula, a ideia é que você pense o quê? Eu tenho que selecionar um material bom, né? E eu tenho que pensar que esse material, ele vai além daqueles elementos que eram pregados antigamente, que é só para enriquecer o vocabulário, que é só para decodificar palavras, ou que é só para ludicidade. Não. Apesar da ludicidade, né, ele também é lúdico, mas ele é algo diversificado. Ele vai tornar minha aula mais rica, né? Ele vai tornar minha aula mais atrativa. Ele vai tornar minha aula mais prazerosa. Né? Ele vai induzir esse aluno, né, a se entregar para essa aula. Né? Por quê? Porque eu vou ter uma maneira mais interativa de trabalho, mais dialógica. Então, eu vou conseguir conversar mais com esses alunos. Quando você lê uma história para um aluno, né, ou eles leem, mas muitas vezes o professor lê, e é bom o professor ler, né? É bom que o professor leia a história. E ler a história de uma maneira com entonação, né? De uma maneira que traga vida para aquilo. Quando você faz isso, o processo interativo, ele ocorre naturalmente, né? O aluno, principalmente se for dos anos iniciais, ele vai te interromper, muitas vezes vai lá, professor, e ele vai querer, ele tem hipóteses daqueles elementos, ele vai levantando hipóteses daquilo que você vai contando, né? Porque o enredo, né, a história vai amarrando ele. Então, isso é importante que aconteça, né? Então, o que eu coloquei aqui? Eu tenho que deixar de lado, né, aquela situação de que a literatura infanto-juvenil ela é algo supérfluo e tenho que enxergar a literatura infanto-juvenil como uma proposta didática diversificada, rica, né, que proporciona esse processo interativo maior, esse diálogo maior, né, e que esse aluno tem uma participação mais efetiva. Tudo bem até aqui? Tudo bem. Estão me ouvindo bem? Sim. 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 Tem uma criança gritando aí. Deixa eu tirar o mudo aqui. Faz parte, isso é normal. Vamos lá. As crianças, elas gostam de ouvir histórias porque lhes falta isso, né? Muitos de vocês que têm filhos, sobrinhos, né, primos, contam história para ele, não contam? Quem gosta de contar histórias aí, à noite, ou de manhã, ou qualquer horário? Eu gosto. Eu não sei se foram vocês, mas eu acho que não, acho que foi um outro grupo, que foi contar histórias lá no Horto, fez uma contação de história lá. Foram vocês ou não? Acho que não. Não? Foi uma experiência bem bacana. Eles montaram uma tenda e a ideia era que a gente fizesse isso, né? A ideia é que a gente fizesse algumas coisas, algumas saídas aí, pelo menos duas, mas obviamente não vai dar para fazer isso, né? Com tudo isso acontecendo, né? Mas teve um ano, um semestre aí, em que os alunos, na proposta de um trabalho, eles foram lá para o Horto, né, o Parque do Horto, não sei se mas é aqui na Zona Norte. E eles montaram uma para contar história para as crianças que estavam lá. Né? Então foi bem bacana. Né?
É um espaço aberto, né, que proporciona aí já um outro olhar, né? Eles levaram alguns títulos, e a ideia é que os títulos, eles fizeram uma pré-seleção dos títulos, e lá os títulos eram escolhidos pelas crianças, né? E eles faziam a leitura e a encenação, e parte de encenação daquela trama que era lida. Tá? Então foi bem bacana, uma experiência bem legal. As crianças curtem isso bastante, né? A criança, né, quando ela ouve essa história, ela tem que estabelecer uma relação de prazer, né, com o texto literário. Não pode ser uma relação. Lembra-se quando vocês estavam no ensino médio? Não sei se vocês se lembram, né? Vocês tinham uma literatura obrigatória, não tinha? Livros de literatura portuguesa, literatura brasileira, clássicos, Sim. Camões, etc. Para fazer a leitura para o vestibular. Tá? Aqui a gente está falando de uma outra relação. E outra, se você emprega isso desde o ensino fundamental, desde a educação infantil, você leva para sempre. Né? Quem lê aqui para os filhos sabe. Se você lê para o seu filho todo dia, a possibilidade do seu filho ser um leitor, né, um leitor assíduo, vai ser muito maior do que aquele que nunca o pai, ou a mãe, ou o responsável fez leitura para ele. Tá? Então, isso vai estimulando. Né? E, óbvio, tem que ter essa relação prazerosa com o texto literário. Né? Tanto no sentido lúdico, quanto no sentido afetivo. Né? Em ambos aí tem que ter essa relação. Tá? Por que isso? Porque na escola, né, a escola sempre serviu como espaço de razão. Concordam? Quando a gente fala em escola, a gente pensa em quê? A gente pensa em prazer? Ou não? Acredito que sim, dependendo do ambiente escolar, né? Dependendo da sala de aula também. Então, Leandro, talvez a gente pense isso porque a gente tem uma maturidade e a gente estuda pedagogia, estuda educação, né? Mas se eu perguntar isso para uma criança ou para um adulto que está fora da educação, se eu falar escola, escolha uma palavra que te remete à escola. Vocês acham que vão vir mais palavras de prazer ou mais palavras de não prazer, de dor? Olha, depende do adulto, professor. Tem adulto que vai levar isso para o prazer, porque é um ambiente que eles vão ver outras pessoas que poderão interagir, mas a criança, a criança não. Eu acho que E um adulto não letrado, um adulto que não teve oportunidade de se aprofundar em estudos aí. Fez a educação básica ou só o ensino fundamental? aí já fica meio difícil. Fica difícil, não fica? Por quê? Porque a escola sempre teve esse estigma, né? Tá? De que é um lugar muito formal, muito racional. Então, a ideia é o quê? Com a literatura, a ideia é que você rompa isso. Tá? Porque a literatura, ela te dá asas. A literatura, ela te possibilita janelas diferentes daquelas que estão ali na parede. Tá? Ela traz a imaginação. Né? Então, a literatura traga esse prazer maior para dentro da escola. Né? E tire um pouco essa carga só racional da escola. Tá? Trabalhar com literatura desde a infância é importante para que esse aluno tenha essa ideia e essa concepção de que escola, sim, também se trabalha o afetivo. Né? Escola, sim, também se trabalha a emoção. Tá? Sair um pouco daquela caixinha que é a escola. Né? Com o tempo, a emoção e a afetividade estiveram bem longe da escola. Né? A gente, na época que eu estudei, não tinha muito essa questão de relação professor-aluno. Né? Não tinha muito essa. O livro que eu lia de literatura infanto-juvenil, que eu lembro até hoje, alguns livros, a gente lia, a professora descia com a gente para a biblioteca, né? Eu lembro o nome dela, a professora Nilta, de português. E ela tinha uma caixa, ela distribuía e falava: ó, cala a boca agora e lê. Né? Vocês vão ter que ler. Nossa! Lê esse livro inteiro ou ela determinava a página. O livro não era muito grande, né? Então ela determinava e ela fazia dividir em 2 aulas. Aí a gente subia, o
que ela fazia? Colocava um questionário na lousa e a gente tinha que responder. Ponto. Né? Então, essa questão da emoção, da atividade, em relação à história, em relação a ler a história, estava bem distante. Que é o inverso de agora. Né? A nossa tentativa, a nossa ideia e o que esses marcos legais propõem para a gente é isso. Né? É a gente trazer esses aspectos de uma outra forma. Né? Trazer esses aspectos, de fato, para essas crianças, para esses adolescentes, né? Até para os adultos, né, da EJA, de uma forma que a emoção, a afetividade estejam mais presentes, né, durante esse fazer, né? Não seja um fazer tão racional como eu vejo a escola. Claro que a gente vai tirar daí também questões racionais, mas o que eu quero dizer é em relação ao contato, à interação, que é o que eu falei um pouco antes, né? As possibilidades de dialogar com o texto e com aqueles que estão envolvidos naquela atividade, tá? Tudo bem? Então, vamos lá. Essa diversidade de leitura, tá, vai favorecer o quê? A escrita e a própria leitura. Tá? Quando você diversifica, você favorece, né? Então eu estou lá, ensinando o cara a escrever, ou ensinando o cara a ler. Né? Esse texto diversificado que eu vou trazer, essa literatura que eu vou trazer com esse outro sentido, vai favorecer isso. Vai favorecer uma escrita melhor, né? Vai favorecer um desenvolvimento melhor na leitura dele, né? Parar de ser aquela leitura fragmentada, né? Eu tenho uma leitura mais global, né? Eu não tenho uma leitura de sílabas, tá? Até no período de alfabetização, né? Que hoje a gente sabe que as crianças têm que ser alfabetizadas até o final do segundo ano, né? A BNCC é clara em relação a isso. Tá? Então, até o final do segundo ano, eu tenho que ter a criança alfabetizada. E a gente sabe que, no início da alfabetização, né, essa leitura fragmentada é comum. Né? Esses textos, eles vão possibilitar, essas leituras que você vai fazer, né, essas inserções que você vai fazer junto a isso, junto a esses textos, vão possibilitar um desenvolvimento melhor dessa criança. Né? Vai formar um leitor mais competente, né? Um leitor mais atento, tá? Por que isso? Quando a gente fala em ler, em leitura, leitura é interação, né? A interação com o quê? Com a diversidade, com os textos escritos, né? É participar dos atos do texto, né? Você, de fato, fazer a leitura daquilo que está ali. Tá? Então, essa participação, essa interação vão propiciar um melhor desenvolvimento desse novo leitor, tá? Desse novo escritor. Tá? Então, a leitura e a escrita vão desenvolver bem melhor, né? Vão ter muito mais êxito com esse aspecto da literatura juvenil, tá? Do que se você isso. Ou se você trouxer a literatura infanto-juvenil nos moldes que eu acabei de falar agora. Né? Então, vamos ler o livro, vamos. Né? Cada um lê o seu em silêncio. Depois eu vou fazer 10 questões e vocês vão escrever. Pronto. Não tem sentido. Tá? Perde o sentido do texto literário. Né? Ou então, vamos grifar as palavras, como eu já falei nas outras aulas lá. Grifar as palavras mais importantes do texto. Quais são as palavras mais importantes? Para mim pode ser uma, para você pode ser outra. E aí? Quem vai dizer que está certo ou está errado? Porque, concorda? Se eu falar para você, grife na prova as palavras mais importantes. E aí eu quero que grife pedagogia, mas você grifou ludicidade. Dá para eu discutir com você ou não? Não. Porque para você o mais importante é a ludicidade, para mim é pedagogia. Né? Então é muito vago isso. Tá? Então esse tipo de exercício com texto literário, ele é um desperdício. Né? Então eu tenho que pensar e elaborar e planejar, de fato,
uma aula que propicie o desenvolvimento dessa criança, tá? Que a ajude em relação a essa questão da leitura e da escrita, né? A gente vai entrar um pouco agora em um marco legal, que é o PCN, os Parâmetros Curriculares Nacionais. Apesar de eles serem antigos, né, eles foram aprovados lá em 98, no governo do Fernando Henrique, né, tem umas ressalvas em relação aos PCNs. Quem escreveu os PCNs, na escrita dos PCNs, a participação, né, de segmentos da sociedade, principalmente da docente, foi bem pouca, né, quase não teve. O Fernando Henrique, ele construiu uma equipe aí, né, de estudiosos para escrever o PCN. Mas os PCNs, nos temas transversais, eles funcionam bem, né, eles têm um texto bacana aí, tá? Na língua portuguesa, eu tenho algumas ressalvas, né, os PCNs de língua portuguesa, né? Claro que tem coisa muito boa, mas há elementos que são um pouco fora de contexto, né, da nossa educação, né, brasileira, né? Então, todos vocês devem conhecer os PCNs, provavelmente, né? Se não viram, vocês já estão no 5º semestre, então com certeza já viram, né? Quem não viu ainda, pelo amor de Deus, agora que acabar a aula, vai correndo na internet e vê, tá? Que já passou da hora já, tá? Então, a prática de leitura, tá, tem como finalidade a formação de leitores competentes. Então, os PCNs, eles vão trazer esse ponto, né? Então, eu vou praticar a leitura para formar um leitor competente. Continuamente, a formação dos escritores, ou seja, ele é leitor competente, obviamente, consequentemente, ele vai escrever bem, né? Ele vai ser... Por isso que a gente fala às vezes, eu não consigo, eu tenho a ideia, mas não consigo passar por papel. Quantas vezes já aconteceu isso com você? Falar, eu tenho uma ideia aqui na minha mente, eu estou desenhando tudo aqui, mas para eu passar para o papel está complicado. Me faltam palavras. Não já aconteceu isso? Já ou não? Por que te faltam palavras? Porque te falta leitura. Entendeu? Falta leitura sobre aquele assunto, óbvio, né? E sobre outros também. Quando você lê mais, o seu vocabulário amplia, né? Você traz mais possibilidades, né? Você traz mais elementos que você pode trabalhar na hora que você escreve, tá? Então, ele aponta isso, formar leitores competentes e, consequentemente, obviamente, escritores, tá? E ter uma produção de texto mais eficaz, né? Com origem onde? Na prática de leitura, tá? Então, ele vai falar da construção da intertextualidade, né? Os intertextos. Ele traz esses aspectos aí, os PCNs. Nós vamos focar nos PCNs mais do que na questão dos temas transversais, porque são temas que dialogam, conversam com obras da literatura infanto-juvenil. Tá? Muitos livros de literatura infanto-juvenil, eles trazem à tona um tema, né? Um tema aí da sociedade, né? Seja ele em forma de história, né? Em forma de conto, conto de fada, mas trazem aí no seu tá? E a gente vai tratar desses temas transversais de acordo com o PCN e a literatura infanto-juvenil, tá? Deixa eu ativar o mudo aqui de novo. Um eco aqui. A literatura em geral, ou a literatura infanto-juvenil, sempre é relacionada com a sociedade. Então, eu sempre vou relacionar a literatura com a sociedade, né? Vocês mesmos citaram aí algumas narrativas, né, que passam em séries, né, que passam ou na TV aberta e que tem a ver com a realidade, né? Traduzem a realidade. Por quê? Elas estão relacionadas à sociedade,
né? Quando a gente pensa num trabalho com literatura infanto-juvenil na escola, a gente pode e deve aliá-lo a esses temas transversais, né? Por quê? Como eu já disse, os temas transversais, né, ele ele está presente no sistema social. Como a literatura está relacionada à sociedade, então eu vou usar esse aspecto dos temas transversais para trabalhar essa literatura infanto-juvenil. Tá? Então, dentro do que a gente pode, claro que vai muito além disso, mas dentro dos PCNs, como que os PCNs focam esses temas? Tá? Dentro dos PCNs, eles são divididos em ética, tá? Como um eixo norteador, meio ambiente, né? Então, aí, dentro de meio ambiente, você vai ter uma gama de elementos para colocar gigantesca. Tá? Pluralidade cultural, né? Que é algo que hoje é bastante discutido. Né? Então, você vê, o PCN é de 1998, mas são temas abordados até hoje. Tá? A gente tem a possibilidade de tratar com os alunos até hoje, né? Seja numa obra de literatura infanto-juvenil, seja numa reportagem, né? Seja numa crônica. A gente não falou que as crônicas elas estão presentes bastante aí nas revistas, nos textos jornalísticos. Então, a gente pode trazer para fazer esse trabalho, tá? Saúde e orientação sexual, tá? E trabalho e consumo. Então, os PCNs, né, eles são divididos dessa forma. Tá? Então, a ética como eixo norteador, meio ambiente, pluralidade cultural, saúde e orientação sexual, trabalho e consumo. Tá? Trabalho e consumo, por exemplo, a gente discutir agora, pegar uma obra de literatura infanto-juvenil que trate esse assunto, é pertinente ao que a gente está vivendo hoje? É ou não? Vocês estão me ouvindo? Sim, é pertinente. Sim, né? Porque a gente tem hoje, né, a gente tem hoje uma sociedade que está vivendo aí numa época bem atípica do que nós esperávamos, né? Tem uma pandemia acontecendo, e aliado a isso, a gente tem problemas econômicos, certo? Sim. Que vão trazer à tona, né, as questões do consumo, né, e as questões do trabalho, né, que o PCN traz, né. Hoje, né, o número de desempregados só vai aumentar, né, a crise econômica é gigantesca, já era, né, vai só aumentar mais, né. Obviamente que eu não defendo que todos saiam para a rua e vivam uma vida normal como o presidente defende, né, porque ele é um lunático. E o consumo também, o consumo mudou, né? Quando você pensou na sua vida que o shopping ia fechar por mais de um mês? Nunca, né? Ainda mais São Paulo, que tem, cada esquina tem um shopping. Então, pensar nesses aspectos reais e procurar obras da literatura infanto-juvenil que tragam isso, né? E você faça esse trabalho com os alunos. É algo fácil? Não. Tem que ter um planejamento, né? Porque eu vou ter que ter uma busca, eu vou ter que ter uma pesquisa, né? Eu vou ter que fazer a leitura antes. É importante que você faça a leitura antes, né? Alguns professores, às vezes, escolhem um livro e não fazem a leitura desse livro para trabalhar com os alunos, né? Isso é um problema grave, né? Como você vai trabalhar algo que você desconhece? Se você desconhece, como que você vai trabalhar? Né? Então, eu não posso me desvincular
obviamente, do assunto, mas eu posso me aproximar com uma obra, né? Uma obra da literatura infanto-juvenil, tá? E, obviamente, que eu vou ter que fazer a leitura dessa obra, né, para que eu consiga desenvolver, né, esse tema que o PCN aborda, tá, em cima daquela obra que eu estou lendo com eles. Foi a Sara, né? Sara, você perguntou o que passou da hora de vocês lerem, né? Que eu falei, se quem não viu ainda, já passou da hora, tem que ver. Os PCNs, tá? Principalmente o PC, Tá. principalmente os PCNs transversais, tá? As transversais, tá? A gente tem os PCNs aí do ensino fundamental, de cada segmento, né? E a gente tem os PCNs com os temas transversais. Tá? É isso que eu apontei. Que precisa, quem não tem, precisa correr atrás urgentemente. Tá? Eu destaquei aqui alguns temas. Eu vou falar de vou escolher dois ou três, se eu não me engano. Esse material já enviei para você, viu, Leandro? Não sei se você viu. Para você passar para a sala. Ah, sim, eu já passei o arquivo lá no grupo da sala já. Tá? É o material que a gente está vendo hoje. Né? Então, o meio ambiente, tá, dentro dos PCNs, vai constituir o quê? Constitui um dos temas transversais propostos pelo PCN, pelo MEC, né? E introduz na sala de aula um tema cada vez mais atual para o educador, que é o meio ambiente. Não se restringe ao meio ambiente físico e biológico, né? Mas inclui também as relações sociais, econômicas e culturais. Então, quando a gente fala meio ambiente, não é que você vai trabalhar a floresta amazônica, tá? Ah, de novo essa floresta amazônica, não aguento mais isso, né? Os alunos falam isso muitas vezes, até os professores falam. Né? Não, você não vai trabalhar isso. Você vai trabalhar além disso. Né? Ele não trata só de um ambiente físico, né, ou biológico. Ele trata também das questões das relações sociais, né? Ele trata também das questões culturais. Tá? Por exemplo, a gente tem uma cultura de acumular papel. Essa cultura de acumular papel, né, de imprimir tudo, ela impacta o meio ambiente? Sim. Todo mundo sabe que a celulose vem de onde? Da árvore, né? Então, o meio ambiente vai além da folha, tá? Eu tenho que mostrar isso para esse aluno. Tenho que fazer com que ele entenda essas questões, né? Passa também pela questão social, econômica, cultural, tá? Então, não é só aquilo, né, que está posto ali a palavra. Quando eu falo meio ambiente, eu entendo mato, não, tá? Eu entendo outros elementos também, tá? A gente tem aí várias ações, né, tanto no estado quanto na cidade, em relação ao consumo, em relação a canudo, em relação a uma série de elementos que degradam a natureza, né? Então, eu tenho possibilidades legais, né, que eu posso seguir para melhorar isso. Então, o aluno também tem que saber disso, né? Ele tem que saber por quê. Além da literatura infanto-juvenil, a literatura infanto-juvenil, que é o livro que eu vou trazer, ele tem que tratar o quê? Que a gente já falou no começo. Aspectos da realidade social que esse aluno está inserido. Né? Ou seja, eu vou tratar desse meio ambiente porque ele está inserido nele. Eu vou tratar dessa questão do canudo porque ele está inserido nele. Tá? Eu vou tratar dessa questão do papel reciclável porque ele está inserido nele. Tá? Eu vou tratar essa questão da roupa que não agride a natureza porque ele está inserido nesse meio. Né? Ah, mas e se ele desconhece isso? Se ele desconhece isso, você vai apresentar isso para ele. É o nosso papel enquanto educador. Né? A gente tem que trazer elementos, obviamente que você vai utilizar os elementos, as experiências,
né, que esse aluno traz para você. Isso é fato. Você não pode ignorar o repertório dele. Mas você também, né, tem que mostrar para ele que vai além disso. Que é o que a gente sempre fala dentro da sala. Tá? Então, isso aí é bem importante. Tá? O objetivo disso é trazer reflexões que levem o aluno no enriquecimento cultural. Tá? Então, sempre com o objetivo de enriquecer culturalmente esse aluno para que ele tenha uma qualidade de vida melhor, né? E ele se preocupe com esse equilíbrio ambiental. Tá? Porque se você falar de meio ambiente, você fazer uma leitura, trabalhar um projeto, né? Desenvolver uma ação, e aí esse aluno entra no ônibus, abre uma bala e joga o papel pela rua, adiantou todo o seu empenho? Não. Não, né? Não adiantou, tá? Foi em vão. Em algum momento falhou. A comunicação falhou em algum momento. Eu preciso ver onde, né? Então, pode ser que falhou no sentido de eu não escolher uma obra adequada, pode ser que falhou no sentido de eu, enquanto professor, no comando e na mediação, né? Não fazer as intervenções necessárias, ter um posicionamento mais técnico, tá? Então, eu tenho que ter essa ideia, né? Eu tenho que trabalhar com um currículo, né? Se a gente for entrar nessa questão curricular, né? Mais crítico. Ou seja, se há uma interação maior, um diálogo maior, uma interferência maior, uma mediação maior. Então, o professor ele tem que estar atento aí para garantir, né? Essa leitura, essa narrativa que foi lida para ele, que ele leu, que a partir daí fizemos outras atividades, que a partir dela ele conheceu elementos que até então faziam parte, né, da cadeia dele, ele coloca em prática isso fora do ambiente escolar também, tá? Tudo bem? Professor, Oi. algo interessante sobre isso, porque nem toda educação vem da escola, vem também de casa. E se uma mãe tão mal educada quanto a criança jogar o papel no chão e não se importar que o filho também jogue, fica difícil o professor educar quando a casa não está educando. Mas aí, quando você traz isso para a sala de aula, quando você expõe isso por meio de uma história, quando você expõe isso por meio de uma atividade, quando você expõe do trabalho, a ideia é que esse aluno faça a intervenção dentro da casa dele. A hora que a mãe dele jogar o papel, ele vai fazer a intervenção. Né? Transformar o cara dentro do sistema escolar, para que quando ele sai desse sistema, quando ele entra na casa dele, ele de fato que aquilo está errado, aquilo está certo, aquilo pode melhorar. Entendeu? É a ideia. Né? É você tentar. Olha, até hoje ele jogou o papel no chão. Por quê? Ele teve esse exemplo. Ele teve outro exemplo. Agora, aqui na escola, a gente vai fazer um trabalho temático, a gente vai fazer um trabalho com leitura, a gente vai fazer um trabalho com contação de história, a gente vai trazer um livro da literatura infanto-juvenil para fazer uma leitura que é mais próxima do aluno, né? Não vou trazer um artigo científico para ele. Eu posso até trazer, dependendo do grau que ele está. Tenho que primeiro me aproximar dele, né? Me aproximar, obviamente, as palavras, né? Porque são elas que vão impactar esse aluno, né? Em relação ao convívio. E aí, a ideia é essa, tá? A ideia é que ele faça essa intervenção. Ele fala, mãe, não joga papel no chão, tá? Por quê, filho? Vai passar o garinho e vai varrer quando passa, né? Porque vai encher nossa casa de água. Um dos motivos que enche nossa casa de água é esse. Porque a senhora joga e mais 1000 pessoas jogam. Conta quantos papéis são indo pro bueiro. Então, essa é a ideia, entendeu? Quem que falou? Quem que perguntou? Eliane. Oi? A Eliane. Entendeu, Eliane? Entendi. Mas eu ainda acho, professor, de verdade,
Vamos pegar a nossa sala. Quantas vezes vocês pedem para que nós tenhamos o melhor comportamento e nós não mudamos? Quando eu falo nós, sim, beleza. Então, eu acredito. Eu não estou te ouvindo. O ser humano precisa contribuir para que essa mudança aconteça. Não é só o Precisa. papel do professor. Então, não digo que é só o papel do professor. Em conjunto, o professor ele é uma ponta nisso, né? Mas assim, você concorda comigo se a gente tem essas ações, né? Se eu tenho esse trabalho diversificado desde a infância, você concorda que essa criança vai crescer com outro pensamento? Concordo. Então, precisamos pedir também para o pessoal da nossa sala voltar à infância. Então, é difícil, Eliana, você romper paradigma com adultos. Isso é mais difícil. Não é impossível. Sim, porque eu já ensinei extra e era muito difícil em alguns momentos mudar algumas mentalidades deles. Sim, o adulto ele é mais arredio a qualquer mudança. Isso é normal, não é algo que, nossa, que absurdo, né? Se eu falar para você, Eliana, você está trabalhando ou não? No momento, não. Tá, Eu dou treinamento em casa, eu dou treinamento online. Então, digamos que você estivesse trabalhando há 10 anos numa empresa, registrada, com conteúdo, etc, etc. Tá? E aí eu falo para você, Eliane, tem uma proposta aqui para você e para outro local. Já, vamos? Você vai topar de cara ou você vai ter uma resistência a isso? Analisar primeiro, ver os prós, os Por contras. quê? Porque você vai pôr na balança, é algo diferente, é comum que o ser humano tenha isso, né? Agora, quando a gente trabalha com a criança, é mais fácil você desenvolver essa criança. É mais fácil, ela está mais aberta, né? Claro, tem elementos, como você disse, que são da educação, né? Educação no modo geral da palavra, né? Desculpa, professor, tem alguém com o microfone aberto? Está fazendo muito barulho. Não estou te ouvindo direito. Deixa eu ativar o mudo aqui, peraí. Tá ouvindo agora? Perfeito. Então, é o que eu falei. O anterior, não sei se você ouviu, né? A mudança, ela é um pouco... É do adulto ter essa resistência, mas a criança, ela é mais aberta à mudança. A criança, ela quer aprender. Claro, vai depender do modo que você vai ensinar, né? Se for uma maneira mais técnica, tradicional, positiva, é mais difícil, né? Principalmente quando a criança está crescendo, né? Se for de uma maneira mais interativa, dialógica, né? Com elementos diversificados, como a literatura infanto-juvenil, é melhor, tá? Só que existem elementos que fogem a isso, que são da educação da pessoa. Tem a ver com respeito, com caráter, com outros tipos de elementos, que daí aí não dá para você mudar, né? Aí fica mais complexo, tá? Perfeito. Obrigada pela explicação, professor. A gente vai falar... Oi. Diante do que você está falando, que a criança ela aprende então, falando sobre meio ambiente, eu acho que muitas das vezes eles abordam tanto o que a gente fala, que em casa eles chamam a atenção dos pais. Até na escola mesmo, nas nossas atitudes, eles corrigem a gente. Sim, sim. Então, eu acredito que eles abordam, sim, o que a gente fala e praticam. A ideia é... E eles dão bronca nos pais até, muitas vezes. Sim, sim. Quantas vezes eu vejo os pais falando o que eles viveram em casa, né? As situações que a criança acaba chamando a atenção. Eu acho que eu já até falei isso para vocês. Aqui em casa, a gente tem o hábito de comer, né? Quando tá todo mundo junto. Não todo dia, porque eu não consigo, mas pelo menos 2 vezes na semana eu consigo. E na hora da janta, e tem uma televisão. Eu devo ter falado para vocês isso já. E a gente deixa ligada. Aí um dia o Arthur falou, na hora da comida, não pode ficar com a TV ligada. Aí eu falei, nossa, toma essa, né? Aí a gente, agora, quando a gente vai comer, né, e ele aprendeu na escola, numa historinha que contaram sobre
a interação das pessoas, a conversa, sobre o respeito à hora de alimentar-se, etc. E a partir de então, a gente deixa desligado, né? E ele observa. Então, Legal. Eva, como eu falei para a Irene, para a criança, essa abertura ela é mais fácil, ela ocorre com mais fluidez, né? O adulto já tem uma resistência, né? O adulto já fala, mas quem é você para falar isso para mim? Ele já pensa assim, né? Você faz isso, né? Eu tenho que, obviamente, aproximar a minha fala da minha prática, o que o Paulo Freire fala, né? Se eu aproximar a fala da prática, vai ter uma hora que eu vou estar fazendo o que eu vou estar praticando o que eu falo, né? Então, o adulto ele já tem essa estranheza, mas ele não é, obviamente, duro a tudo, né? Mas é mais fácil um adulto ouvir uma criança do que um próprio adulto. Isso é mais fácil mesmo, tá? Uma outra coisa aqui, deixa eu te perguntar. Pode falar. Eu não sei se eu me perdi no raciocínio, mas é que você disse que a literatura tem que trazer os aspectos da realidade social que o aluno vive. É isso? Isso. Ela tem que trazer, a literatura, ela reflete a sociedade. O que acontece na sociedade está na literatura. Tá? Está na literatura infanto-juvenil, está nas histórias, nos contos, nas narrativas, né? Se você pegar uma narrativa mais comum do mundo, que a gente tem na televisão, por exemplo, que passa na novela, não estão na sociedade? Sim. Então, é isso, né? Quando isso acontece na história, né? Quando a história ela, mesmo que ela seja fantasiosa, tá? Mesmo que ela seja fantasiosa, tá? Quando ela vai trazer algum elemento que o identificar dentro da sua realidade, né? Em algum momento, era isso que eu ia te perguntar. ela não vai ser uma cópia do que está acontecendo lá fora, não, né? Mas ele vai, dentro daquela história, ele vai se identificar ou como um lobo, ou como a Chapeuzinho Vermelho, ou como a vovó. Em algum momento ele vai se identificar ali, né? Ele pode estar numa passagem simples, né? Olha, aconteceu comigo isso. A mãe falou para eu não sair, eu fui sair. Aí, quando eu saí, o que aconteceu? Levei uma bolada na cara porque estavam jogando bola lá na rua. A Chapeuzinho Vermelho, a mãe dela falou o quê para ela? Vá pelo caminho, não pela floresta. Então, essa é a ideia, que a criança se identifique ali com essas passagens, né? Que a sua trajetória, em algum momento, se case com aquela história. Tá? Entendi. Tudo bem, Sara? Tudo bem, obrigada. Outro ponto que a gente vai tratar, dentro desses temas transversais aí, né? É a pluralidade cultural. Tá? A pluralidade cultural é um dos temas transversais propostos pelos PCNs também, né? A gente tem uma sociedade que é formada por diversas etnias, né? A pluralidade cultural é um tema bem importante, né? Porque é um tema também que envolve a questão do respeito, né? À diversidade, né? E que a gente, às vezes, tem uma dificuldade em lidar com isso. O ser humano ele tem uma dificuldade em respeitar a diversidade do outro, né? Somos diferentes, ponto, né? Não somos um melhor que o outro ou um pior que o outro, né? Somos diferentes. Temos que ter um tratamento equânime, né? Uma equidade, né? Se eu tenho direito a essa garrafa de água, você também tem direito a essa garrafa de água, ponto, né? Não é porque você tem cabelo laranja, né? E que você usa piercing no olho que você não tem, tá? Não é isso. Então, mas o Brasil, apesar de ser um país heterogêneo, apesar de ser um país multicultural, apesar de ter uma pluralidade cultural gigantesca, ainda temos problemas com essa questão de respeito ao diferente, tá?
Então, um dos temas aí dos PCNs, né, e é tema de muitos livros de literatura infanto-juvenil, muitos, né, desde a literatura infantil até a literatura infanto-juvenil, né, até a literatura além disso, né, trata aí dessa questão dessa pluralidade cultural, tá? O desafio é respeitar os diferentes grupos de culturas, né, que compõem o mosaico étnico brasileiro, incentivando o convívio dos diversos grupos e fazer dessa característica um fator de enriquecimento cultural, né? Então, a ideia é que eu entenda essa questão da diversidade, porque ela vai trazer, por si só, esse enriquecimento cultural, né? Por exemplo, o Brasil em território é um país muito grande, né? Então, se você vai numa cidade lá do Nordeste e vai numa cidade do Sul, ou do Sudeste, ou do Centro-Oeste, você vai ter culturas totalmente diferentes, né? E essa pluralidade cultural que eu falo, né, envolve tudo, desde a alimentação, vestuário, né, danças, né, músicas, então, vestimentas, né, alimentação, tá? Então, isso é muito comum, tá? Principalmente num país como o nosso, em que o território é gigantesco. Tá? Aqui você tem... só em São Paulo, né, só no estado de São Paulo, a gente tem 22 milhões de habitantes. Né? É muita gente. Trabalho com a literatura infanto-juvenil e os temas transversais pode ser muito rico e contribuir na formação do cidadão. Né? Por que na formação do cidadão? Porque eu vou estar formando uma pessoa que tem a noção dessa concepção de pluralidade cultural. Quando eu trabalho isso com ela, quando eu trabalho a questão, eu trago um livro, eu trago uma história, eu faço uma atividade, eu conto uma história e trato essa questão da pluralidade cultural, eu vou estar formando um cidadão melhor. Né? Porque ele está enxergando aquilo, ele está dialogando com aquilo. A ideia não é essa, que o livro dialogue com a criança ou com o adolescente, né? Que o livro, no seu enredo, ele seduza esse aluno, né? Ele consiga trazer esse aluno para essa história. Tá? Então, ele vai enxergar, né, essas questões de pluralidade, essa questão da pluralidade cultural. Tá? Trabalhar com a transversalidade da literatura infanto-juvenil é possível tendo por princípio as escolhas de bons textos, né? E também a discussão e a abertura para que o aluno exponha suas opiniões. Então, é importante a gente destacar o quê? É o que eu já falei, a seleção do material. Cabe ao professor fazer essa seleção. Né? Claro, o aluno pode escolher? Pode, mas você vai fazer uma prévia disso, né? Porque você vai ter um trabalho em cima de algum tema, né? Seja ele dos PCNs ou não. E aí você traz as obras e o aluno pode escolher, né? É uma possibilidade que você também pode colocar na mesa, tá? Só que é importante que os textos sejam bons, né? É importante que os textos sejam enriquecedores, né? Eu vou trazer, por exemplo, eu já falei isso 10 mil vezes na sala de aula, mas eu falo de novo, né? Tem que falar a realidade do aluno, então eu vou colocar funk para ele ouvir. É essa a ideia? É essa a ideia ou não? O que vocês acham? Não. Não. Tá? Eu até posso colocar funk, mas eu tenho que tratar de uma outra abordagem, né? Eu não vou colocar funk e ficar dançando lá com eles. Porque eu tenho que ser amigo dos alunos, né? Então eu vou dançar funk com eles. Então você deveria ir para o baile funk com eles, não para a sala de aula, né? Então, uma diferença aí, tá? E quando você traz esses textos, é importante também que o aluno exponha as opiniões dele, tá? É o que a gente falou lá, a questão do diálogo. O aluno, ele tem que expor a opinião dele, né? Ele tem que falar, porque nessa fala é que você vai identificar, né, o quão aquele texto mexe com ele, o quão aquele texto traz a realidade dele, o quão aquele texto é transformador para ele, tá?
Então, essa exposição da fala, esse momento de, olha, gente, vamos lá, o que vocês querem falar? Primeiro, você pode deixar aberto isso, né? Às vezes, você não vai ter muitas falas, vai ter uma, duas, né? Ou, às vezes, você vai direcionar isso, né? Pensando no texto, né? E pensando na nossa vida, né? O que a gente pode relacionar, tá? Olha aqui para o entorno, o que vocês estão vendo? O que estão vendo aqui que a gente pode inferir aí dessa história que a gente leu? Então, o professor ele tem esse papel, tá? E principalmente de ouvir esse aluno, né? Ele tem que deixar o aluno expor a opinião dele, né? Ele não pode cercear esse momento de exposição da opinião do aluno, tá? Ok? As obras também elas devem estimular e enriquecer a leitura, né? Não ser tudo raso, né? Fugir de estereótipos, é importante isso, né? Oferecer um grau que convide a participação criativa na leitura e na interação lúdica e linguagem poética, tá? Então, eu tenho que fugir desses estereótipos um pouco, né? Eu tenho que oferecer algo que não seja aquele feijão com arroz de todo dia, né? Que aquilo ele já sabe, aquilo ele já tem contato, né? Tenho que oferecer algo que se diferencie, né? E, óbvio, propicie essa participação dele. Porque, para ele dar opinião, vai ter que ser algo que estimule ele. Né? Estimule ele a criar, a ler, né? Ter uma interação lúdica, né? Senão ele não vai trazer esse aspecto aí para dentro da sala de aula. Tá? Então, isso é importante eu desenvolver com esse aluno. Tá? Trazer esses aspectos aí. Então, para isso, o que eu tenho que evitar? É importante o texto evitar conduzir explicitamente a opinião, né, ou o comportamento do leitor, explicitamente. Né? Ampliar as referências estéticas, culturais e éticas do leitor, contribuindo para a reflexão sobre a realidade e sobre si mesmo e sobre o outro. Então, o texto ele tem que ter essa amplitude estética, né? O texto ele tem que contribuir para a reflexão desse aluno, né? Não só em relação a ele, mas em relação ao outro, à sociedade. Né? A gente não está agora no momento de reflexão, a gente está passando por um momento que a gente senta e reflete sobre algumas ações que a gente cometia até antes da gente ficar enclausurado aí. Estamos ou não? Sim. A hora que acabar tudo isso, vai voltar tudo ao normal como era antes? Não. Não, né? A sociedade ela precisa mudar, né? Existem elementos que eu estou enxergando agora que eu não enxergava até então, né? Então é uma outra dimensão, né? É um pouco pesado isso, né? Um pouco até, mas né? Eu tenho que ter essa questão. E quando eu trago um texto, né? Eu tenho que refletir, eu tenho que propiciar que esse aluno reflita sobre a realidade dele, né? Mas que sobre si mesmo, mas que ele reflita também sobre o próximo, né? Sobre o amigo. Então, quando eu falo em pluralidade cultural, isso é importante, né? Por quê? Porque a hora que ele vir, né, uma pessoa do Nordeste que tem um sotaque diferente do dele, ele não vai falar, olha, que engraçado, né? Olha como ela fala, olha como ele fala. Não, né? Aquilo para ele faz parte da realidade em que ele conheceu por meio do quê? Do trabalho que foi feito. Né? Ela fala diferente de mim? Fala. Né? Óbvio. Eu estou aqui num estado, ela está lá em outro. Né? Tem o regionalismo? Tem. Né? Eu conheci o que é o regionalismo. Né? Então, isso que é importante. Né? Essa questão de refletir si, mas esse aspecto dos textos de pluralidade cultural, eles dão essa possibilidade da reflexão em relação ao outro também. Tá? Quem é esse outro? Né? Como ele é? Que fatores que ele tem que eu não tenho? Né? E que fatores que eu tenho que ele não tem? E a gente pode fazer a troca disso? Pode. Tá? Então, isso aí é bem importante. Tá? Tudo bem?
dúvidas? Sim. Não. Não. Um saco de vocês perguntando isso toda hora ou não? É melhor eu seguir e não falar nada. É? Eu encho o saco de vocês perguntando isso toda hora. A cada hora que eu termino, tudo bem? Não, professor. Todo mundo está fazendo assim. Então Todos tá os bom. professores estão fazendo assim. Então, eu não sou um ET, então. Não. Então, vamos lá. Os PCNs, eu destaquei esses dois, tá? Apesar da gente ter os outros, né? O trabalho em consumo, a saúde, né? A ética, a orientação sexual, eu destaquei esse meio ambiente e pluralidade cultural para a gente esmiuçar um pouco, tá? Nós vamos entrar agora na questão do marco legal da BNCC, tá? Da Base Nacional. Então, a gente vai entrar nesse marco legal agora, tá? Lembrando que, sempre quando a gente fala em BNCC, eu já falei com vocês na outra aula, a gente tem que lembrar das 10 competências, tá? As 10 competências gerais da BNCC. Podem ver que as 10 competências gerais, sempre que você for trabalhar alguma coisa, uma dessas competências, ou até mais de uma, estão ligadas nesse trabalho, tá? Então, isso aí é fato, tá? Eu não posso ignorar, tá? Gabriela estava assistindo a aula, mas o aparelho dela caiu e quebrou, é isso? Professor, o Leandro também, a conexão dele que ele está tentando reconectar. Oi? O Leandro, a conexão dele também caiu. Tá, tudo bem. A outra não vai conseguir, né? Porque o aparelho quebrou, já era. A Gabriela não vai conseguir voltar, professor. O aparelho dela quebrou mesmo. Tá. Algumas intercorrências, né? A gente tem que anotar. Bom, tomara que ela consiga comprar outro, né? Pior que agora não tem nem onde comprar. Não, pode ser pela internet. Né? Então, vamos lá. A BNCC, tá? Não basta conhecer o código escrito para compreender o que se lê. Ou seja, não basta eu conhecer só o que está, só as letras que estão ali, as palavras que estão escritas. É preciso relacionar o lido com os conhecimentos acumulados e desenvolver estratégias cognitivas para que a atividade de ler alcance sua função social. Tá? Então, a atividade da leitura, ela tem que ter uma função social. Né? Ela não pode ser uma leitura por uma leitura. Uma leitura para responder um questionário. Né? Qual é a cor da camisa do Pedrinho? Amarela, azul, vermelho. Não. Para que vai me importar isso? Vai importar alguma coisa? Não. Né? Vai só me fazer decorar, memorizar. E o trabalho com a memorização não prioriza, né? Não é um currículo crítico. É um currículo mais tradicional. E não é essa a ideia. Tá? Então, eu tenho que desenvolver estratégias cognitivas para quê? Para que a atividade de leitura, o ato de ler, alcance essa função social. Então, isso é o que a BNCC vai trazer para a gente. Né? E a escola, como indica a BNCC, né, precisa oferecer recursos para formar leitores e promover aprendizagens a partir da literatura. Então, eu preciso promover a aprendizagem a partir da literatura. Quando eu falo eu, somos nós, escola. Às vezes eu falo só professor, mas eu estou envolvendo todo mundo, tá? A equipe gestora também. Né? Porque se a equipe gestora não se debruça sobre isso, ela não consegue dar subsídios para os professores. Os professores não são mágicos, tá? Nós não somos mágicos. A gente não trabalha com mágica, com feitiço, né? Não é a dona Leocádia do DPA, né? A gente é professor, tá? A gente não vai trabalhar com algo que não exista, surreal. Então, a gente precisa do quê? De um respaldo. Que respaldo é esse? Do sistema, né? Obviamente, mas dentro da escola, da equipe gestora. Tá? A equipe gestora ela é fundamental para que as coisas ocorram. Tá? Então,
Eu tenho que formar esses leitores aí e promover aprendizagens significativas a partir da leitura, né? A partir dos textos que eu trago, né, como seleção de conteúdo que eu fiz, a BNCC diz o quê? Você tem que promover uma aprendizagem significativa, né? Ou seja, não vai adiantar saber qual é a cor da camisa do Pedro. Eu preciso saber quem é o Pedro, em que ele está inserido, né? Qual é a relação dele na história. Tudo bem? Vamos lá. A literatura na BNCC já se manifesta no direcionamento do documento, das 10 competências gerais, que é o que eu falei, tá? A terceira competência, né, a competência 3, diz respeito ao repertório cultural, né, envolve o lugar da escola enquanto lugar propício para as manifestações artísticas. Então, a competência 3 das 10 competências, a terceira ela vai trazer essa questão, né, da escola enquanto um lugar propício para as manifestações artísticas, né? Ou seja, o repertório cultural. Que repertório cultural que eu vou trazer para esse aluno? Que repertório cultural esse aluno vai sair dessa escola? Ele vai sair com um repertório cultural melhor, né? E para isso, eu vou ter que apresentar isso, vou ter que apresentar para ele, né, elementos. Tá? Então, dentro disso, ela coloca as manifestações artísticas. Eu vou ler aqui um trecho da BNCC, né? Então, abre aspas. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural. Tá? Ou seja, ele vai falar o quê? Que eu tenho que ter essa valorização, né, e andar sobre essas diversas manifestações, seja local ou mundial. Então, eu tenho exemplos de repertório cultural fora daqui, desse contexto que eu vivo, né, de fora, de outro país, de outro estado, né, de outro planeta. Eu tenho que trazer isso. Eu tenho que fazer com que essas práticas diversificadas, né, aconteçam em cima disso. Tá? Então, a BNCC, ela traz esse ponto aí. Tá? Se tratando de literatura, né, a BNCC vai apontar o quê? Né? Que é um documento norteado, principalmente pelo papel da disciplina na vida das pessoas. Por conta desse fator, há um destaque quanto à adequação das práticas literárias, que vão além dos muros da escola. Então, entender que a literatura, ela não está na disciplina. Quando a gente fala em literatura infanto-juvenil, que disciplina que a gente pensa? Componente curricular que a gente pensa. Que componente curricular que a gente pensa? Dentro da área de linguagens, que componente curricular que a gente pensa? Quando eu falo literatura infanto-juvenil, penso no quê? Matemática? Não, língua portuguesa. Língua portuguesa. Só que eu tenho que pensar o quê? Que não está só ligado à língua portuguesa. Né? Isso. Tá? E outra, vai além dessas tidas disciplinas, né, dentro da escola. Vai para fora da escola. Tá? Então, é essa a ideia que traz a BNCC. Né? Em várias habilidades da base, né, a literatura é associada à prática digital. Hoje a prática digital está presente aí em todos os aspectos. Inclusive no currículo aqui de São Paulo, né, da cidade de São Paulo, existe o currículo, né, para as aprendizagens tecnológicas. Né? Existe lá o currículo de português, matemática, geografia, história, ciências, inglês e o currículo das tecnologias. Né? Por quê? A prática digital hoje é muito presente. Né? Então, blog, no Instagram, né? Então você tem aí Cordel, por exemplo, apresentado no Instagram. Agora, com a pandemia acontecendo, o que mais está tendo são essas lives, são
Tanto é que elas derrubam a internet toda hora, né? Dependendo de quem está cantando, ferra tudo, né? E tem não sei quantos milhões de pessoas assistindo, né? Milhões que eu digo é de 3 milhões para cima, né? E aí dá um bug aí na internet, tá? Então, essas práticas digitais, elas estão muito presentes, né? É algo que eu tenho que pensar também. Eu, enquanto professor, ele tem um afastamento da tecnologia. Não é fácil. Oi, voltei. A gente está vendo agora, principalmente nesses tempos aí que a gente está vivendo, tem alguém, a Daline, né, não está conseguindo voltar para a aula. Aqui. A gente está vivendo aí um tempo diferenciado, né? Por quê? Porque eu estou tendo que, por exemplo, dar aula usando o quê? A tecnologia. Eu podia dar aula de tecnologia educacional para vocês numa boa. E aí, a hora que eu tenho que usar a tecnologia, eu me embanano um pouco, né? Estou falando eu, mas falando professor em geral, tá? Então, eu tenho que me inteirar mais disso, né? Existem formas aí de se fazer reunião, né? Se conversar, sem ser o WhatsApp, claro, que é uma mais prática, mas que você pode promover encontros virtuais, né? Então, o professor tem que se apropriar um pouco disso também, né? Além da importância, obviamente, de ser uma temática atual, né? E é um interesse comum das crianças e dos adolescentes. Tecnologia é um interesse, de fato, das crianças e dos adolescentes, né? Se fizer um levantamento hoje do que as crianças estão fazendo em casa, eu acho que 70% do tempo vai ser que vão estar conectadas. Posso estar enganado. Vocês acham que eu estou enganado ou não? Não. Eu acho que eu estou sendo até otimista, 70%. Se bobear, 90%. Né? Por quê? As crianças, elas têm muita intimidade, né, com a tecnologia. Principalmente os de agora. Então, desde pequeno, 1, 2 anos, bebê já está... Claro que tem malefícios, né? E aí, obviamente, o responsável é que vai ter que dosar isso. Sim. Trazer isso para trabalhar literatura com eles, né, é bacana, tá? Porque não está tendo uma briga aí, não, né? É algo que é comum para eles, tá? E a base vai estabelecer isso, tá? Continuando, o que a BNCC vai trazer em relação à literatura para a educação infantil? Tá? Agora a gente vai dividir aqui a BNCC tanto para a educação infantil, tá? quanto para o ensino fundamental. Tá? É você aí, Sara? Tudo bem aí? Estão me ouvindo? Sim, professor. Tá bom. Vamos lá. Sim. Ô, Renata, você está aí, Renata Pieroni? Estou sim, professor. Sim. Eu não ouvi você hoje. Então, vamos lá. Tá conseguindo hoje, Arlete, acompanhar? Tô, pro. Tá bom. É você que estava com problema na internet a aula passada, não é? Ou não? Oi. Sim. Então, olha a Arlete aí aparecendo no vídeo. Você tem que desligar aí sua câmera, senão você vai ficar direto aí na tela. Tá? Então, vamos lá. A BNCC, tá? Dentro da literatura, a literatura para a educação infantil vai trazer o quê? Né? Então, o ensino para crianças pequenas é baseado nos campos de experiências. Então, eu tenho que pensar aqui,
para aquela criança da educação infantil, eu me baseio no quê? Nos campos de experiência, tá? Neles, há a definição dos objetivos de aprendizagem, tá? Desenvolvimento de cada ano. A literatura aparece de maneira mais forte no campo das experiências, denominado o quê? Escuta, fala, pensamento e imaginação. Então, na educação infantil, eu me baseio nos campos da experiência, denominando o quê? A escuta. A criança, ela tem muito isso, né, na educação infantil. A escuta, ela é muito perspicaz. Tá? A fala, a oralidade, ela é contínua, né? A oralidade, ela é muito presente, né? Até porque ela não sabe escrever. Tá? O pensamento, né, o raciocínio aí dessa criança, e a imaginação. Tá? Quer mais imaginação do que uma criança na educação infantil? Não tem. Né? Então, a BNCC, em relação à literatura para a educação infantil, vai trazer esses campos aí. Essa maneira mais forte é dentro desses campos da experiência. Escuta, fala, pensamento e imaginação. Tudo bem? Isso para a educação infantil. Tá? Para o ensino fundamental, né, a gente já tem aí algo mais elaborado, né? Algo mais... Espera um pouquinho só. Vamos lá. No ensino fundamental, a fruição de obras literárias permite que o aluno faça apreciações estéticas, apreciações éticas, políticas e ideológicas. Então, a gente vai um pouco além, né, dessa escuta, dessa fala, né, desse conhecimento, dessa imaginação. Então, a gente vai trabalhar aí com essas apreciações estéticas, éticas, ideológicas, políticas, né? Obviamente que a partir de uma leitura crítica, não uma leitura mecânica. Né? Uma leitura mecânica não vai trazer, não vai fluir isso aí. Né? Quando eu falo leitura mecânica, é aquela que eu te falei. Eu leio e pergunto, qual a cor da camisa do Pedro? Amarela, verde ou azul? Né? Não tem funcionalidade nenhuma. Né? Desse modo, objetiva-se a adesão às práticas de leitura, traduzidas na base como demonstrações esperadas dos alunos em relação aos estudos literários. Né? Então, que demonstrações são essas? Tá? Então, a base vai trazer alguns pontos que eu vou ler aqui para vocês. Né? Primeiro, interesse pelos livros de literatura e envolvimento com a leitura proporcionada por eles. Né? Então, esse interesse, tá, ele vai se efetivar a partir, obviamente, do professor trazer isso para dentro da sala de aula. Né? Se você nunca trouxer uma literatura para esse aluno, da onde vai surgir esse interesse? Se ele não tiver isso em casa? De lugar algum? Né? Então, isso é importante. Tá? E o envolvimento com a leitura proporcionada por eles. Tá? Então, isso aí é um fator. Né? Outro fator... Então, a literatura crítica seria como a interação... Tem uma pergunta aqui. Então, a leitura crítica seria com interação e diálogo com os alunos? Estimular eles a falar, é isso? Sim. Né? Quando você trabalha aí essa questão aí da leitura, da criticidade, você vai estimular a interação. Né? Porque você vai abrir, né, para o outro dar opinião. Você vai abrir para o outro trazer algum esclarecimento. Né? Quando você abre, você dialoga. Né? Quando você dialoga, você interage. Quando você interage, dialoga, você está formando uma pessoa, um cidadão melhor. Está formando um cidadão que vai trazer, né, a sua opinião, né, no debate. Tudo bem, Sara? Você que fez essa pergunta. Sim, tudo bem, obrigada. Tá. Ela fez a pergunta foi no chat, né, que você fez, né? Isso.
Tá? Se vocês quiserem fazer pergunta lá, façam, que aparece e eu respondo. Tá? Às vezes a pessoa não quer falar e tem vergonha de falar, perguntar, mas pode escrever que eu dou a devolutiva. Tá? Outro ponto, né, a aceitação aos textos desafiadores, desconhecidos e clássicos. Né? Então, é um ponto que a gente traz também, que a gente, a BNCC traz. Né? A aceitação a esses textos diversos que você vai trazer. Alguns desafiadores, né, alguns desconhecidos e clássicos. Né? Dentro dos contos de fadas, nós temos clássicos, temos, que são conhecidos por todos. Dentro das lendas, temos clássicos. A gente vai falar um pouco sobre lenda aqui hoje. Né? Um pouco, a aula passada eu falei, mas a lenda meio que passou batido, mas tem uma importância aí, porque a lenda, como a gente falou, é associada com o nosso folclore, que é bem rico. Né? Então, essa aceitação a esses textos aí é um ponto. Tá? Outro ponto que a BNCC ressalta dentro do ensino fundamental, isso dentro do fundamental, né? Vai envolver a progressão das atividades de leitura. Né? Então, eu tenho que ter uma progressão nessa leitura. Né? Eu não posso estagnar e nem trazer para trás. Eu tenho que ter uma progressão. Né? O professor, ao propor esses estudos literários, deve buscar a ampliação de repertório. Né? Então, ampliar o repertório é importante. O repertório, o aluno tem um repertório e eu tenho que propiciar, por meio aí dessa progressão de atividades de leitura, a ampliação desse repertório, além da interação com o diferente, né? A interação com o novo para ele. Eu trazer elementos desconhecidos para que ele tenha essa interação com esses elementos. Tá? Então, o que a BNCC nos traz em relação à literatura é isso, né? A literatura infanto-juvenil e a literatura em geral. Tanto para a educação infantil, quanto para o ensino fundamental. Perceber a diferença entre a literatura para a educação infantil e a literatura para o ensino fundamental? Sim, sim. Perceberam? É óbvio, é uma diferença. Tinha que ter uma diferença no objetivo. Certo. Então, ótimo. Tá? Então, este assunto dos marcos legais que a gente começou, eu vou encerrar aqui. Tá? Não acabou a aula ainda, que a gente vai falar um pouco sobre as lendas. Então, os marcos legais a gente termina aqui. Né? Então, a gente falou um pouco da LDB, né? Da questão aí dos textos literários, né? A gente falou aí dos PCNs, né? Que vão vir nas diretrizes também curriculares nacionais, mas a gente especificou mais os PCNs em relação aos temas transversais e a literatura né? E, por último, voltei. E a BNCC, que é o documento mais novo e nos aponta aí a importância, né, do trato da literatura. Não só em uma etapa da educação básica, mas nas 3 etapas da educação básica, desde o infantil até o ensino médio. A gente não vai entrar no ensino médio aqui porque não é o nosso foco, né? O nosso foco sempre é a educação infantil e o fundamental. E o fundamental, basicamente, até o 5º ano, que é onde vocês vão atuar. Primeiro ao 5º ano, a criança de 6 a 10 anos. Né? E a educação infantil, que é da criança aí de 0 a 5 anos. Certo? Dúvidas? Não. Oi? Quem tá rindo aí? Então, vamos lá. A gente vai falar um pouco, vai entrar, na outra aula eu dei as narrativas para vocês, falei um pouco sobre elas, né? E falei um pouco sobre né? Só que dentro das lendas, a gente tem que lembrar
e é importante destacar, e eu vou destacar um pouco isso, porque está lá no programa de vocês, lá no áudio, as lendas do folclore brasileiro, né? Então, as lendas folclóricas representam um conjunto de histórias, né? Inclusive, no slide que vocês vão receber, eu escrevi até esse histórias com E, tá? Não sei se vocês já leram. Antigamente, antes da reforma, quando a gente falava em história, existia história com E e história com H. História com H era em relação ao quê? A história real. A fatos que aconteceram na história do nosso povo, do nosso país, da nossa nação, etc., do mundo, e eu retrato. História com E era tudo o que, na verdade, não era lúdico, não aconteceu. Era imaginário, tá? Por exemplo, Saci Pererê. Alguém acredita em Saci Pererê aí? Não. Não. Tá? Então, é só para destacar. Hoje, depois da reforma, não existe mais história com E. É história com H minúsculo, é a história que é folclore. E a história com H maiúsculo é a história real. Tá? Só para vocês vão receber, vou falar, nossa, ele escreveu história com E, que burro. Não, não é isso. Tá? É só para vocês terem essa diferenciação. Que antes da reforma aí, dessa última, a gente tinha essa diferença. Então, as histórias e contos são narrados pelo povo, são transmitidas de geração em geração por meio do quê? Da oralidade. Tudo bem? Vocês estão ouvindo? Sim. Tá bom. Agora sim. Então, vamos lá. Então, essas histórias, tá? Elas são tipicamente orais, tá? Elas não estão, muitas vezes, dentro de uma escrita, né? Claro que tem, obviamente, mas eu conto usando a oralidade, né? Tá? Eu não fico escrevendo essa história, né? Dentro do folclore brasileiro, a gente destaca algumas, né? Que são bem conhecidas. Iara, né? Já ouviram falar da Iara? A mãe da... Ouviram, né? Isso. Sim. Tem origem lá no povo tupi, etc. Saci, né? Mula sem cabeça. Deixa eu desativar. No país com o maior número de mortes no continente. O boitatá, a cobra lá. Curupira, lobisomem, né? O boto cor-de-rosa. Tem uma série de histórias aí dentro do folclore, tá? Então, eu peguei duas sobre elas, né? A lenda do Saci Pererê. O nome de origem é Tupi-Guarani, né? Saci Pererê é uma das lendas brasileiras mais conhecidas. Eu acho que é a mais conhecida. Quem nunca ouviu falar do Saci Pererê? Todo mundo já ouviu. Ainda mais com o sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Ela é representada por um menino negro que possui uma perna só. Além disso, fuma cachimbo e usa uma carapuça vermelha que lhe dá poderes mágicos, né? Às vezes você fala, como assim? Uma criança que fuma cachimbo, né? Se você for pensar os padrões de hoje, está totalmente fora, né? Então, essas analogias as crianças muitas vezes fazem, né? E aí a gente tem que contar, a gente entra naquelas histórias, né? Naquelas lendas que que você conta uma história, né? E você às vezes até satiriza isso, né? Não vai mais para o sátiro, você vai mais para a questão de satirizar mesmo, porque não casa, né? Com os parâmetros politicamente corretos que a gente tem, tá? Isso é uma delas, né? Até porque elas estão bem distantes, né, da nossa realidade.
Além disso, ele é muito brincalhão, travesso, né? O Saci surge da onde? De um redemoinho, né? E gosta de assustar as pessoas. Embora o Saci Pererê seja o mais conhecido, existem 3 tipos de Saci. O Saci Pererê, que a gente conhece, o Triquê e o Sassurá. Alguém já ouviu falar nesses outros ou não? Já ou não? Não. Então, agora ouviram, né? Dependendo da região, dá-se um nome, tá? E a lenda do Curupira. Personagem travesso do folclore brasileiro, o Curupira é a representação de um menino com cabelos vermelhos e pés virados para trás. É meio bizarro, né? Se eu vou pensar. Né? Imagina, cabelo vermelho e pé virado para trás. Tá? Nossa, eu torcia tanto pra ver ele, que você não tem noção. É? Quão bizarro é pra mim isso. E se você visse ele hoje? Que Ia ficar medo. com medo, né? Lógico. Vamos lá. O nome em Tupi-Guarani, né, o nome significa corpo de menino, tá? Ele vai proteger a fauna e a flora. Então, vejam, eu posso usar uma lenda para tratar o quê? Um assunto que é abordado dentro dos PCNs, né? Ele é um menino que protege o quê? A fauna e a flora, né? Ele protege os animais, ele protege o meio ambiente, tá? O Curupira subia e deixa as pegadas dos seus pés virados, né? O objetivo dele é enganar os exploradores e os destruidores da natureza. Então, esse é o objetivo. E uma lenda bem conhecida também é a lenda do Boto, né? Que é originária aí da região amazônica, tá? Tem alguém da Amazônia aqui ou não? Uma turma? Ou com parentes lá ou não? Sim ou não? Provavelmente não, né? A Amazônia está muito longe. Também conhecida como boto cor-de-rosa, né? Que é mais conhecido do que lenda do boto, tá? Essa lenda que às noites de festas juninas, o boto, né, animal dos rios e da Amazônia, saía dos rios e transformava-se num homem muito atraente. Então, o boto saía e se transformava num cara e a mulherada pirava aí no cara. Qual que era o objetivo disso? Né? Atrair e seduzir as mulheres para levá-las ao fundo do rio e se acasalar. Tá? Tanto é que na Amazônia, na cultura amazônica, né, que volto a falar, é um outro ponto do PCN Pluralidade Cultural, costuma-se afirmar que o boto é o pai de todos os filhos, de origem desconhecida. Ou seja, na cultura deles, quem não tem pai, quem é o seu pai? É o boto. Tá? Para a gente, isso é muito distante, né? Mas é uma cultura amazônica, uma cultura de uma região específica. Tá? Até entender isso, para a gente, é um pouco distante. Né? Mas não passa de uma lenda, não se preocupem com isso. Tá? Quando forem para a Amazônia, pode ficar tranquilo. Né? Alguém tem alguma dúvida? Quer pontuar alguma coisa? Tem ou não? Não, tudo bem, Não? Não. Não querem? Então, vamos lá. Só para eu confirmar com vocês aqui, vocês viram que eu já lancei a nota lá, né? Tem alguém que... a Dona Sônia está presente? Dona Sônia? Não, né? Vamos lá. Catarina... Professor, Oi. essa atividade que você pediu valia até quanto a pontuação? 1000. A do conto? É 1000. Até 1000? Tá bom, obrigada. Não tem, né? Catarina não tem, né? Catarina. Fabiana da Silva Miranda.
Também não. Ó, alguém tá pedindo aí para desligar a TV. Tem uma TV ligada aí, por favor, desliga. O que tá passando na TV agora? Novela, né? Deve ser. Juliette. Bom, então vamos. A gente encerrou aí nossos assuntos, tá? O que vai ter na prova? São o que a gente conversou aqui, tá? Os slides que eu passei para vocês, desde os 2 primeiros lá, que eram PowerPoint só com a minha fala, né? Vocês lembram? Aliás, um era o Word e o outro era um PowerPoint, que eu passei e o Leandro disponibilizou para vocês. Tá? Aí já começamos aí as nossas aulas por aqui. Tá? Então, a gente vai falar na nossa prova, tá? Deixa eu pegar aqui, porque eu já... Eu vou colocar lá os pontos principais que a gente vai abordar, tá? Eu não estou achando ela aqui agora, pois eu estou só achando a prova da outra turma. Professor, faz uma observação sobre os trabalhos, o que você achou, assim, no geral? Não, no geral, estava dentro do que a proposta pedida. Um ou outro que ficou um pouco fora. Alguns com uma carga mais emotiva maior, né? Porque se identifica, né? Com o que foi relacionado. Outros, deu para perceber que não fizeram, eu vou fazer o trabalho porque ele mandou, ponto, né? A ideia é que você se entregasse um pouco mesmo para a gente perceber isso, né? Houve, eu acho que dois ou três muito parecidos, a pessoa vai ver o reflexo na nota, mas não posso falar que está igual, né? Mas o que eu me chamou a atenção, né? Me fogem as palavras um pouco, porque eu fico falando com a tela e isso eu não me incomoda um pouco. Na aula eu saio melhor, ao vivo. Imagina. E o que mais me chamou a atenção foi essa questão de alguns ter essa carga mais emotiva, né? De fato, trazer alguns aspectos aí até da sua realidade para dentro dessa história, né? Que é o que a gente queria mesmo, tá? Tudo bem? Então, assim... Sim, foi uma experiência bem legal. Eu gostei. E vocês? O que vocês acharam? Eu achei que foi uma experiência muito legal. Eu gostei bastante. Acho que eu vou usar isso mais para frente com os meus alunos. Achei que foi muito legal. Mais alguém? Sobre o trabalho? Professor, eu Oi. achei assim, uma coisa muito diferente, porque você começa a escrever, você tem um monte de ideias. Quando chega no meio da história, em certo ponto, você já não sabe exatamente o que escrever mais, foge da sua imaginação, e depois você começa de novo, volta a escrever, não quer parar de escrever. Eu comecei a escrever e foi escrevendo. Falei, não, eu tenho que resumir isso para poder mandar. Então, ia você escreveu um outro conto. Sim, a gente acha que não tem imaginação, mas a gente começa, a gente não quer mais parar. Esse exercício é legal, né? De você, que te estimula, né? Sim. Mais alguém? Não? Tá bom. Então, só relembrando, a avaliação semana que vem, vamos entrar na aula, né? Normalmente, tá? Eu vou postar lá no AVA, né, um link. Eu vou postar na pré-aula, né, alguns pontos de atenção maior para vocês na prova, tá?
vocês dão uma olhada lá. E no dia eu vou dar alguns esclarecimentos, tá? Vocês já sabem quem tem que entrar no AVA, lá vai ter um link, né, na aula 10, né? E vocês vão clicar nesse link e vão responder as questões, tá? Todas as questões que estão lá são obrigatórias, tá? Então tem que responder todas, não pode deixar nenhuma em branco, tá? Da 1 a 3 é uma identificação de vocês, nome, semestre, RA, tá? E a partir da 4ª, e são 10 questões, né? Vocês têm aí os temas que a gente abordou, tá? Nada complexo, nada de arrancar os cabelos, tá? Fiquem tranquilos que tá bem sossegado, tá? Tentem fazer sem medo e sem consulta, hein? Tá? Vou estar vigiando vocês por aqui. Tô brincando. Professor, eu tenho uma dúvida. É que eu entrei um pouco depois de começar a aula. Essa prova, você vai postar ela isso? Você vai postar ela na hora da aula ou você vai postar ela durante o dia? Na hora da aula. Nós vamos entrar e eu vou postar. Na hora da aula, então a gente tem que fazer. Ela só vai abrir a partir do horário da aula. Ela não vai abrir antes. Ah, tá bom. Obrigada. Ela vai ficar 48 horas, como vocês já sabem. Todo mundo já falou isso para vocês, não falou ou não? Provavelmente sim, né? Falaram, sim. Então, vai ficar 48 horas. E aí vocês vão poder desenvolver aí. Tá? Tudo bem? Dúvidas? Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu quero. Fala. No começo da aula, o senhor falou da questão da contação de história, que talvez se não fosse essa situação que nós estivéssemos vivendo agora, a gente até iria praticar. Existe uma ONG que se chama Arte Despertar. Todos os anos elas... Isso, é a Andressa. Todos os anos elas oferecem cursos gratuitos sobre contação de história. É um curso que tem duração de 24 horas, o total, né, a carga horária. E para a gente que está estudando para ser professor de educação infantil e ensino fundamental, é legal, né, fazer esse tipo de curso, porque a gente desenvolve esse lado, porque às vezes a gente acha que contar uma história para criança é simplesmente ler. Lá a gente aprende toda a ludicidade da coisa. Isso. Bacana. E aí, Arte brincar? Não, Arte Despertar. Depois eu vou compartilhar com o Leandro o link para o pessoal acompanhar quando eles Passa para mim também. Sim. Tá? Bacana. É uma dica aí para você. Tudo bem, gente? Mais algum? Sim. Então eu vou encerrar por aqui, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me mandar e-mail, tá? Eu já mandei o material para o Leandro. Leandro tá aí ou não? Saiu. Acho que saiu, né? E ele vai disponibilizar aí para vocês. Quinta que vem estamos aqui. Eu vou ter uma palavrinha rápida com vocês e aí eu já libero a prova para vocês iniciarem. Certo? Certo. Então, boa semana, bom feriado, estudem e cuidem-se. Um abraço a todos. Você também, professor. Beijo.